Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Como é que vocês estão? Vamos entrando. Vamos entrando. Hoje nós vamos bater um papo com a Carlinha Fernandes. Vamos conversar sobre monitor contínuo de glicose. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Vanessa, Joyce, Daniele, tudo bem? Vamos lá. Sejam bem-vindos. Dona Carlinha Fernandes. Boa noite. Boa noite, tia Carlinha. Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Agora melhor, porque parei com os testes, mas... Ah, tá. Pelo amor de Deus. Não deu. Não deu. Valendo. Mas foi bom, porque esses últimos dias eu olhei como é que fica bonitinha lá, tudo retinho, sem os picos. Foi legal ver. Mas a gente que quando se acostuma, né, a comer pouco carboidrato, é uma coisa impressionante. É impressionante mesmo. É verdade. É verdade. Quando eu fiz esse teste, eu também parei no 11º dia. Não aguentei, não. Foi tipo isso, mais ou menos quando eu parei também. É muito ruim. É muito E ruim. olha que eu estava assistindo os teus vídeos, tu ainda deu uma avacalhada, né? Ainda testou. Foi, testei muita porcaria. Eu nem tive coragem. Eu fico imaginando se eu tivesse testado as porcarias. Porque eu fui muito na comida de verdade, que as pessoas costumam falar, não, é super saudável, é o cuscuz, é o arroz, é o feijão, é a tapioca, mas para eu, por exemplo, né, que eu já tenho uma sensibilidadezinha à insulina meio comprometida, para mim foi ruim. Mas foi interessante, justamente para ver como é que meu organismo se comportava diante, né? Algumas coisas me surpreenderam, que foi bem legal. Eu tinha um medo horrível do açaí. Eu amo açaí. E eu consumo açaí sem açúcar, sem o melado, sem eu peço o açaí natural. E eu achava, por ele ser muito calórico, que ele ia dar Mas não deu. Ficou bem bonitinho abaixo. Vamos lá. Vamos começar do começo. Primeiro, se apresente. Diga quem é você. Quem é Carlinha Fernandes? O que é que a Carlinha Fernandes faz no mundo da nutrição? Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá. Carlinha Fernandes, primeiramente, era só blogueirinha de moda. Já fui blogueirinha de maquiagem. Eu sempre, quando tudo isso aqui era mato, que eu gosto de brincar, eu tinha um blog que eu fazia lá um diáriozinho que alimentar, diário de exercícios, e tinha uma rede de apoio de muitas mulheres que trocavam experiência. Então, desde 9, 10 anos atrás, eu já movimentava, não era nem rede social, porque naquela época era só Orkut. Era o blog mesmo, com textos, mostrando o meu dia a dia. E depois que as redes sociais apareceram, né, que eu comecei a movimentar mais essa parte, mas sempre nessa parte de influência no mundo feminino, de emagrecimento, que a gente quer tentando melhorar. E fui me apaixonando por nutrição, na verdade, que eu era uma pessoa muito doente, eu vivia doente, gripada, vivia em emergência no hospital, não sabia o que eu tinha. Eu ia para vários médicos e ninguém sabia o que eu tinha e dizia que era psicológico. Eu tinha que buscar um psiquiatra, um psicólogo, porque os meus exames estavam todos normais e eu não tinha motivos para viver doente. Né? Mas aí até descobri um médico integrativo que abriu meus olhos para essa parte de resistência à insulina, que até então, como eu não estava fora dos valores de referência, eu ainda estava dentro, então eu era saudável. Né? Ninguém tinha me diagnosticado como tal, e eu sempre pratiquei muito exercício físico, e todo nutricionista que eu ia, me passava muito carboidrato. E eu ia adoecendo cada vez mais sem perceber. Né? Então, quando eu descobri o mundo low carb, doutor Souto, e tudo mudou na minha vida. Parei de adoecer. Só que eu realmente buscava saúde. Eu era acima do peso, mas isso não me incomodava. Porque eu sempre fui muito ativa e tudo não me incomodava. Só que o bônus veio. E toda mulher gosta de emagrecer. E quando eu emagreci, aí foi que eu fiquei pensando, meu Deus, todo mundo precisa saber disso. Toda mulher gosta de emagrecer, mesmo que não tenha o que emagrecer, né? Mas eu tinha. Quando eu vejo as minhas fotos, eu fico, como é que eu não percebi que eu era desse jeito? Meu Deus do céu. Mas a gente também se acostuma muito, né, Carlinha? A gente também se acostuma muito. Acostuma. E eu sou tendenciosa ao
eu me adapto a tudo muito facilmente, sabe? Então, assim, como ainda não estava prejudicando essa parte, porque eu sempre fui muito disciplinada. Eu não tinha a disposição que eu tinha hoje, porém, eu ia mesmo sem vontade. Então, eu nunca deixei de fazer o que eu tinha que fazer. E realmente, a mudança na disposição, na saúde é incrível, mas o shape veio junto. Então, eu fiquei com aquela sensação de que eu precisava compartilhar isso para todo mundo, eu precisava mostrar para todo mundo o que tinha acontecido comigo, porque eu sabia já por conta daquela experiência da época do blog, que muita gente passava pela mesma coisa e não fazia ideia do que estava acontecendo. Entendi. Aí foi que eu comecei essa parte e todo mundo falando, tu devia fazer nutrição, tu já é nutricionista. E eu fui empurrando isso com a barriga por muito tempo, porque a pessoa que já com 40 anos inventar de fazer uma segunda faculdade, confesso que eu fiquei um pouco apreensiva. Mas aí eu resolvi abraçar e graças a Deus já estou terminando. Foi tão rapidinho. Tá no oitavo semestre agora, né? Graças a Deus já estou terminando. Se Deus quiser, não precisarem entrar no nono. Mas aí foi o caminho por me apaixonar por nutrição, foi todo esse. E por eu ser uma pessoa que eu já tinha resistência à insulina, não sabia, então esse mundo low carb cetogênico, como casou muito bem, me deu muito resultado, então é o caminho que eu busco, que eu gosto de compartilhar com todo mundo. E que aqui para nós, em que eu não sei se tu concorda comigo, mas até quem não tem resistência à insulina, até quem metaboliza muito bem o carboidrato, eu só consigo ver benefício e ficar exercitando essa flexibilidade metabólica. Porque, principalmente para quem não tem uma resistência à insulina, que ele consegue o melhor dos dois mundos, assim, de uma maneira, uma eficiência, né? Que eu fico, até quem não tem, eu gosto de estimular, e vai, tenta, só para experimentar, não custa nada. Sem dúvida. Sem dúvida, porque tem inclusive alguns estudos que mostram isso, Carlinha. O mais deletério para a pessoa não é a questão da resistência insulínica, é muito ruim. Mas você ter picos de glicemia é pior do que você ter uma glicemia um pouco elevada, mas de forma constante. Tá entendendo? Então, se você tem, por exemplo, vamos imaginar, a glicemia, a gente sabe que o normal ela está entre 70 e 99, né? Então, vamos imaginar que você tem uma glicemia que está na casa dos 105. Ela está elevada. Tá? Mas ela está sempre lá no 105, 110, aí baixa para 95, fica sempre numa toadazinha 105, um pouco mais elevada do que o normal. Aí a outra pessoa tem uma glicemia em jejum de 80, mas aí come banana com aveia e mel no café da manhã, vai a 180, desce. Aí no meio da manhã come, sei lá, uma barra de cereal, vai a 150, desce. Aí na hora do almoço come, sei lá, arroz, feijão e frango, aí vai a 180 e desce de novo. Essa pessoa está em pior situação do que a pessoa que tem a glicemia elevada de forma constante, entendeu? Então, assim, para nós, quando eu tô falando eu, que sou magrinho, que come e não engorda, eu metabolizo super bem carboidrato, eu não tenho problema nenhum. Nunca tive problema com carboidrato, né? Mas para mim, hoje, a minha dieta de manutenção é uma dieta com pelo menos 80% de alimentos de origem animal, e um vegetalzinho aqui, outro acolá, quando dá vontade. Hoje, por exemplo, no almoço eu comi. Tem uma saladinha que eu como, que eu gosto de comprar lá no São Luís. Para quem não sabe, a Carlinha é conterrânea, então ela sabe onde é as coisas. Lá no São Luís tem uma saladinha que eu gosto de comprar. Às vezes eu compro aqui para casa. E é sempre, sei lá, 20% do prato, 10% do prato, só para dar uma complementadazinha, um croque-croque, que às vezes a gente tá com vontade de comer, mas não é nada muito constante, não. Normalmente a minha alimentação é uma alimentação de baixo carboidrato, com exceção do sushi, que eu como uma vez a cada 15 dias, porque eu gosto, a minha esposa gosta, então a gente de vez em quando vai lá. Mas tirando isso, eu evito drasticamente qualquer outro tipo de carboidrato. Procuro evitar até por conta de questões de compulsão, entendeu? Que foi um problema para mim na época que eu fiz os vídeos com o monitor de glicose, foi isso. Por conta do pico, né? Acaba gatilhando. Eu nunca tive compulsão. Não, eu era aquela que ficava beliscando um pouquinho, não percebia que estava consumindo carboidrato o dia todo, mas eu nunca tive assim compulsão por doce. Eu imagino quem tem, que faz, que fica o dia todo ali estimulando a alta da glicose, porque eu tive vários episódios em alguns experimentos, né, que ela subia muito rápido. Eu vi nos teus vídeos que a tua demorava 1 hora mais ou menos para subir. A minha com meia hora já dava os picos.
bem altos, assim. Quando teve do macarrão, foi 168 e despencava assim, bruscamente. E o engraçado, que eu não sei se isso é comum de acontecer, mas o que eu percebi comigo, é comum com todo mundo. Quando dá um pico, é que me dá a sonolência, a fraqueza. E quando dá a queda, que eu vejo relato de alguns pupilos meus, quando tá com essa baixa de glicemia, é que sente a fraqueza. Comigo é o contrário. A fraqueza dá quando dá o pico e quando começa a baixar é que eu começo a me sentir melhor. Não sei se isso é característico de quem tem resistência à insulina. Eu realmente não sei. Eu sinto, na realidade, assim, mesmo quando eu tenho, quando eu estava usando o CGM, né, que eu acho que vale a pena a gente começar explicando para o pessoal o que é CGM, né? Eu acho que vale a pena explicar. O CGM é a sigla em inglês para Continuous Glucose Monitor, ou monitor contínuo de glicose, que é essa caixinha que a Carlinha está segurando aí. É uma moedinha de R$ 1, o tamanho dela, mais ou menos uma moeda de R$ 1, né, pequenininho, que você coloca no braço, né? A Carlinha está mostrando aí, dá para ver a pontinha da agulha, que não é uma agulha firme, entendeu? Não é uma agulha, ela é flexível. Você coloca com um aplicador, coloca normalmente aqui na parte posterior do braço, né, do tríceps, ou no braço esquerdo ou no braço direito, tanto faz. Algumas pessoas colocam no glúteo também, para dar uma revezada, principalmente quem usa de forma constante. E ela fica medindo continuamente a glicose. E vale a pena também ressaltar, Carlinha, que não é uma medida igual à medida da ponta do dedo, né? Porque não está medindo no sangue. Essa agulhazinha não é grande o suficiente para ficar no sangue. Ela é uma agulha que vai medir, né? Uma haste flexível, na realidade, um filamento, que vai medir a glicose no líquido intersticial. Então tem um delay, né? Tem um delay da absorção da glicose, que passa do intestino para o sangue, do sangue para o líquido intersticial. Então tem uma pequena variação de tempo aí, mas que quando você vai ver no gráfico, você tem uma ideia real do que é que está ocasionando o processo. Então, essa própria passagem pode afetar também o pico que vem um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Então tem isso aí também. Agora, a Carlinha colocou, você colocou quando o CGM, Carlinha? Foi dia 17. Dia 17. Tirou hoje? Tirei hoje. Certo. Então foi dia 17. Conta pra gente quais os experimentos que você fez e depois eu quero que você fale também dessa questão do aumento de peso, que eu achei uma coisa muito interessante que você relatou. Eu coloquei no dia 17, pela manhã, logo. Eu pensei em colocar antes de dormir no dia anterior, mas por conta eu queria filmar tudo, colocando tudo direitinho, por conta da luz do dia, eu coloquei na segunda de manhã. Aí já comecei, meu café da manhã eu fiz normalmente, aí eu percebi os ovos, sem ainda incluir carboidrato. Mas eu percebi que ele ficou bem constante, a minha glicemia ficou bem constante. A partir do momento que eu comecei a comer um carboidratozinho, era que começaram a dar os picos. E uma coisa importante, antes de colocar, eu vinha fazendo uma carnívora. Eu fiz a carnívora bem restrita. Só que com uma semana, 2 semanas antes, eu comecei a incluir carboidrato justamente para não passar de uma coisa muito brusca para outra, porque eu achei que poderia dar um resultado. E você está correta, que é o que a gente chama de resistência fisiológica à insulina. Né? Quando você passa muito tempo sem consumir carboidrato, o que é que acontece? O teu corpo, o teu músculo, que é um ralo para carboidrato, é quem mais consome carboidrato depois do cérebro é o músculo. Né? Então, o teu músculo ele passa a ficar resistente à insulina, mesmo que você seja magro, ele fica resistente à insulina para sobrar carboidrato do cérebro. Então, é o que a gente chama de resistência fisiológica à insulina. Isso não é um problema, pessoal. Tá? Isso é uma adaptação natural à diminuição do carboidrato na dieta. A questão é que se você está fazendo uma dieta de baixo carboidrato, uma carnívora, como era o caso da Carlinha, ou uma cetogênica, e você muda da água para o vinho, você vai ter um artefato, você vai ter uma influência dessa resistência. Então a Carlinha fez. Durante quanto tempo você ficou, Carlinha, antes de botar o CGM? 1 mês e meio, mais ou menos. Você ficou em carnívora, 1 mês e meio, mais ou menos. E quanto tempo você voltou para os carboidratos antes de colocar?
2 semanas. 2 semanas. Né? A gente sabe hoje, 3 dias é mais do que suficiente. Certo? Então, 3 dias, 4 dias, o corpo já volta à resistência normal, você voltando a incluir. Isso, inclusive, é interessante para o pessoal que está assistindo a gente, porque quando você vai fazer o teste de tolerância oral à glicose, né? Se você vai, por exemplo, se consultar com um médico ou com um nutricionista que não é da Rebelião Saudável, e você vai fazer o teste, você está fazendo uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica, ou uma carnívora, e vai fazer o teste de tolerância à glicose, você vai ser reprovado no teste. Vai aparecer como se você fosse diabético. E aí o teu médico vai dizer que você está diabético e que essa dieta tornou você diabético. Mas não é isso. É porque você está com a resistência fisiológica à insulina e precisaria ter uns 3 dias antes, 4 dias antes, você volta a comer carboidrato, que aí o teste é normal. Agora, se o seu médico ou nutricionista é da Rebelião Saudável, então não tem problema, ele vai saber disso. Ele já sabe. E lembrando, gente, isso que ele falou é temporário. Exatamente o que ele falou. Porque a gente passou muito tempo numa estratégia alimentar muito específica com baixo carboidrato, e você começa a consumir carboidrato assim, muito bruscamente, então temporariamente a sua resistência à insulina vai ficar modificada. Exato. Não é uma coisa permanente. Que eu também já vi algumas pessoas falando na internet que cetogênica, low carb, deixa a pessoa resistente à insulina. Creio eu que por conta disso, mas é temporário, não é para sempre. É uma adaptação. Do mesmo jeito que quando você usa um sapato que está frouxo, a tua pele fica mais grossa. Do mesmo jeito que quando você treina, a pele dessa região aqui fica mais grossa. É uma adaptação. Se você parar de treinar, você vai ver que gradativamente ela vai ficando mais fininha e voltando ao normal. É uma adaptação a um estímulo que você está dando do seu corpo. Aí eu estava na carnívora. Na carnívora eu comecei a incluir algumas frutas, né, por uma semana. Aí quando eu já estava programada para colocar o sensor, aí além das frutas eu comecei com grãos, também para não dar nenhuma modificação muito da água para o vinho, para quando eu fosse começar a medir, né, com o sensor. Certo. Mas aí como eu esperava mesmo, não teve nada assim que me deixasse muito... não deu um pico muito elevado, né? Porque eu acho já por conta dessa adaptação que eu fui fazendo gradativamente, né? Não fui de uma hora para outra. Certo. Qual foi a linha ou qual o alimento que você percebeu que te surpreendeu do ponto de vista positivo, ou seja, você achava que ia ter um problema e não teve, né? Você comentou aí do açaí, teve algum outro, e qual foi o que te surpreendeu do ponto de vista negativo? Positivo foi o açaí, realmente eu acho que por o açaí tem muita gordura. Assim como o abacate, ele tem muita gordura boa. E como eu já consumo ele sem açúcar, então mesmo eu coloquei leite em pó, coloquei uma ganache de chocolate mais 70%, mas a minha glicemia não passou de 100. E era um alimento que eu evitava, eu falava até que ele era minha jacada, porque quando eu consumia eu achava que eu estava consumindo errado, que eu estava saindo do... Já fiquei felizinha. O outro que me surpreendeu foi o pão integral. O pão integral, uma marca específica que eu acho que só tem aqui em Fortaleza, porque às vezes eu falo nas minhas redes sociais, as pessoas de fora não sabem, é o pão especiale. Ele não... Eu acho que é daqui. Eu acho que é daqui. Que a gordura dele é com óleo de coco, a farinha integral e tudo. Então, eu achei que ia dar um pico bem elevado pela quantidade que eu consumi, mas foi bem ok. Bem abaixo do pão francês, que eu fiz a comparação dele com o pão francês, ele realmente deu a diferença. Interessante. Me surpreendeu positivamente. Interessante. E fala do teste da aveia. Nossa, a aveia foi a pior de tudo. Fala antes que a live caia, né? Porque a gente começa a falar de aveia. Da live caia. Muita gente pediu a aveia, né? E eu fiz a aveia, o teste da aveia com 60 gramas. Coloquei whey protein, então tinha proteína. Fiz a aveia cozida, porque diz que também ela cozida é melhor. Fiz um mingauzinho normal. Deu um pico muito elevado, que foi a única coisa que me fez passar mal, foi a aveia. E deu uma queda muito assim, significativa. Rapidamente me deu uma hipoglicemia, né, por conta da aveia. Então, assim, mesmo as pessoas dizendo que tem muita fibra e tudo mais, nem a fibra, nem a proteína do whey protein conseguiu segurar o pico que me deu da aveia. E eu consumi em 2 horários. Eu consumi primeiro no café da manhã,
Aí eu conversando até no grupo da Rebelião, aí levantaram um questionamento. Tenta no período da tarde já alimentada, porque a gente pela manhã, normalmente, algumas pessoas pela manhã amanhecem com a glicemia mais elevada. Isso também é comum, é fisiológico. E eu fiz o teste à tarde, mas deu o pico do mesmo jeito. A única diferença foi que não caiu tão abruptamente. Acho que por eu já estar alimentada, por eu já ter treinado, tem toda uma diferença aí. Mas o pico foi o mesmo. E a sensação de mal-estar também foi a mesma. Além do mal-estar, creio eu, por conta do pico da glicemia, me deu muito inchaço abdominal. Fiquei estufada. Mandei até uma foto para minha amiga, uma barriguinha de grávida, assim. 4, 5 meses de grávida apareceu por conta da aveia. Que engraçado, foi até uma amiga minha me questionou quando eu a mostrei. Ela disse, Carlinha, mas eu só consigo ir no banheiro, só consigo fazer o número 2 se eu consumir aveia. Aí eu voltei o questionamento para ela, mas será que é normal você só conseguir ir no banheiro se consumir aveia? Tem que buscar aí o porquê que você é tão dependente da aveia para ir no banheiro. Acho que tem que buscar a causa, saber o que é que está acontecendo aí com a tua microbiota, que ela está tão dependente assim da aveia. Eu não vejo muita diferença de uma pessoa que está dependente de lactopurga. Por quê? Que só vai no banheiro se consumir aveia ou se tomar um lactopurga. Tá errado. Tem alguma coisa estranha. Né? Precisa verificar o que é que está acontecendo. Uhum. Né? E é interessante isso que você está colocando, porque muitas pessoas elas colocam esse efeito de ir ao banheiro como se fosse um benefício, né, do grão, ou o benefício da fibra, o benefício da semente e tal. É comum as pessoas usarem semente de mamão, por exemplo, para ir ao banheiro, né? Comer o mamão com a semente para poder ir ao banheiro. Mas o que é que acontece é que muitas vezes o ir ao banheiro é uma reação de expulsão das fezes por conta do que você comeu. E não uma reação benéfica, tá entendendo? Exato. Então você está irritando o seu sistema digestivo para que ele expulse aquilo que você comeu, e você achando que está fazendo um bem, quando na realidade não é um bem tão grande que você está fazendo, né? Então isso é uma coisa que é interessante também da gente ressaltar. O que mais você chegou a experimentar cerveja, essas coisas, não? Não, eu experimentei uma cachaça, que eu tinha até anotado aqui para falar. Eu vi que você tinha experimentado a cerveja, que deu um pico, e o vinho que caiu, né? Caiu. No meu caso, essa cachaça, eu não sei se você conhece, é Bananinha o nome dela. Conheço. Eu tenho uma amiga que tomou um porre de bananinha que eu tive que levar para o hospital. Deliciosa. Você toma, você nem percebe o que é cachaça. Ave Maria. Eu fiquei com abuso, só pelo porre que ela tomou, eu fiquei com abuso da bananinha. É bem gostosinha. Eu tomei umas 3 doses. Não deu tanto, no sensor não deu tanto pico. Porém, deu uma queda, foi a queda maior que teve. Caiu para 55, 58. E eu já associei imediatamente. Aquele pessoal que vai para a festa, bebe e sai da festa louco atrás daqueles carrinhos, lixão, para comer. Provavelmente já é por conta dessa queda causada pelo álcool. Sim, né? O que acontece é interessante esse ponto que você está colocando, porque é a mesma razão pela qual a pessoa, quando bebe muito, vai para o hospital e toma soro glicosilado. Né? O que acontece é que o processo de metabolização do álcool, ele envolve a utilização de uma substância chamada NAD, que é uma coenzima que é usada no processo de gliconeogênese. E tudo é direcionado para o álcool. A enzima álcool desidrogenase usa o NAD como um cofator, como uma coenzima. E aí o que é que acontece? Falta NAD para atender a gliconeogênese. Então, o fígado diminui a produção de glicose. As pessoas acham que a glicose que tem no sangue, ela depende da nossa alimentação. Mas a glicose que tem no sangue, ela depende muito mais do fígado do que da nossa alimentação, porque nós não estamos comendo o tempo todo. Tá entendendo? A glicose, ela sobe quando a gente come e depois ela volta para o normal. Quem fica produzindo glicose o tempo todo é o fígado. Então, a glicemia, ela depende muito mais do fígado estar produzindo do que do que você está comendo, independente de qual seja a sua dieta, tá? Aí o que é que acontece então? Na hora que você bebe, né, e você bebeu bem mais álcool do que a cerveja que eu tomei ou do que o vinho que eu tomei, né, em termos alcoólicos, a cachaça tem muito mais, então o que é que acontece? Você bloqueou a produção de glicose pelo fígado.
E aí a glicemia caiu, entendeu? E aí, se você tivesse continuado bebendo, ela ia cair ainda mais e você entraria em hipoglicemia. E aí, a pior coisa que você pode fazer é comer doce, que é o que o pessoal faz. Por quê? Porque na hora que você come doce, você está dando para o corpo sacarose, o açúcar de mesa. E o açúcar de mesa ele é metade glicose, ok, você está precisando, mas a outra metade é frutose, que só é metabolizado no fígado, que já está sofrendo. Tá entendendo? Então você deu uma porrada com álcool, aí depois você acaba de matar o pobre do fígado quando você come doce, né? Então, se você por acaso cometer essas besteiras, por favor, não dê açúcar, não coma açúcar, coma pão, coma massa, coma milho, porque aí você ajuda na repor essa glicose. Mas o bicho é tão danado, o tal do álcool, que a vontade que dá é do doce. É, sim. Há uma vontade de comer doce, brigadeiro, uma vontade de comer bolo. Mas como eu já sabia, senão eu vou chegar em casa, comer um arrozinho com feijão, porque além da lerdeza que deu, da sensação, deu muito enjoo, creio eu, por conta de todo esse processo aí que você explicou do fígado. O fígado é um órgão que é danado para dar enjoo nas pessoas, né? Porque hoje está tudo sendo metabolizado. Então me deu um enjoo muito grande. Porque eu não bebo, né, gente? Eu tomei logo 3 doses de cachaça. Então, o negócio foi tudo pela ciência, né? Tudo pela ciência. O que a gente não faz? A bananinha é gostosa, gostei. Assim, quando experimentar de novo, uma dosezinha ou outra, gostei. Né? Aprovei a bananinha. Esse negócio de bananinha eu tô fora. Eu te pergunto, Henrique, a gente falando aqui do álcool, de qual que causa isso, que causa aquilo. Então, será que a cerveja não seria menos ruim? Por ela já ter uma quantidade de carboidrato. Menos ruim, assim, para não causar um malefício tão grande. Não, aí o problema da cerveja, qual é? O problema da cerveja já vem de outra natureza, né? Porque a cerveja ela é uma bebida que tem menos álcool, certo? Mas ela tem bastante carboidrato. Por exemplo, você pensar numa long neck da Heineken, você tem 4, 5, no máximo, cerveja muito forte, você tem muito encorpada, você tem 6% de álcool. Contra 40, 41, 42, 48%, dependendo da cachaça. Tá entendendo? Então, você tem muito mais álcool na cachaça do que o que você tem na cerveja. No entanto, na cachaça você não tem carboidrato. E na cerveja você tem. Aí qual é o problema do carboidrato da cerveja? O problema é que você tem bem mais carboidrato do que álcool. Aí você acaba, o que é que acaba acontecendo? Primeiro você bebe mais. 3 cervejas, para quem bebe, 3 cervejas não é nada. 3 doses de cachaça já é outra coisa, né? Então, para quem bebe, 3 cervejas não é nada. O cara bebe 12, 15 long necks, né? A cada uma com 13 gramas de carboidrato. São 130, 140, 150 gramas de carboidrato que você está bebendo. Então, você tem um pico de glicemia e esta glicose que está entrando, Carlinha, ela não vai ser metabolizada de imediato. Porque o fígado vai priorizar o álcool para metabolizar. Então, ele direciona o fluxo para o álcool, fazendo o metabolismo do álcool, e o carboidrato que está entrando vai ser todo incluído na lipogênese de novo, né? Então vai se transformar em gordura e vai ser armazenado. Entendeu? Então a cerveja, na realidade, é o pior dos mundos. Porque você acaba bebendo muito mais. É verdade, pela quantidade. Entendeu? Porque Aí, o nosso organismo, na verdade, ele enxerga o álcool como uma toxina. Ele quer se livrar, né? Exatamente. Então ele vai fazer tudo. Aí Ele vai fazer tudo. É uma toxina calórica, né? Aí o carboidrato vai ser armazenado. A mesma coisa o tira-gosto. Também não adianta nada. Então eu vou beber cachaça. Show de bola. Mas aí o tira-gosto, como é que fica? Eu vou tirar gosto com macaxeira frita, vou tirar gosto com, sabe? Com batata frita, com, sei lá, bolinha de peixe, essas coisas que são cheias de farinha. E aí a pessoa está ingerindo mais carboidrato e isso tudo vai ser armazenado também. Tá entendendo? Aí o pessoal tá falando aí vinho e gin. Gente, qualquer bebida alcoólica... Vixe, a Carlinha saiu sem querer. Deixa eu te convidar de novo, Carlinha. Qualquer bebida alcoólica,
qualquer bebida alcoólica, ela, a princípio, ela vai causar exatamente isso que eu falei. Ela vai direcionar a questão do consumo, né, de álcool para você fornecer energia, e ao mesmo tempo você vai ter um problema relacionado com... Deixa eu ver se ela aqui pedindo para participar. Pronto, já aceitei aqui. Vamos ver se ela consegue entrar de novo. E aí, ao mesmo tempo, você vai deixar... Todas as outras coisas vão ficar guardadas, entendeu? Então, o carboidrato que você consumir, a gordura que você consumir, vai acabar ficando em segundo plano, né? Vai acabar sendo armazenado. Gente, o ideal é não beber, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa história de, existe uma quantidade de álcool que você pode beber que não causa problema, que não faz mal, não existe, tá certo? O álcool é uma toxina, tá certo? Pronto. Álcool é uma toxina, tá certo? E por ser uma toxina, ele deve ser evitado, tá? Tu saiu, mulher? Caiu. Tá. Então eu tava falando aqui, o pessoal tava perguntando, e o isso e o aquilo, eu tô dizendo, álcool é uma toxina, então o ideal é não beber, tá certo? Mas como eu tô falando para adultos aqui, Henrique, quer dizer que tu não bebe? Não, eu bebo, só que eu evito beber. Por exemplo, eu fui na casa do meu pai esse final de semana, agora no domingo. Então, tinha um vinhozinho lá. Tomei um dedinho de vinho, uma taça, só. Nada mais, entendeu? Eu evito beber. Se você somar tudo que eu bebi de álcool no ano passado, não deu uma garrafa de vinho. Somando tudo. Tá entendendo? É melhor assim. Por quê? Porque eu procuro, sabe, Carlinha, para encerrar essa história do álcool, porque senão a gente vai falar só sobre álcool aqui, e eu quero escutar a história do peso. Mas o que eu procuro fazer, eu vou te dizer o que é. Eu procuro reservar os momentos onde eu vou beber para serem momentos específicos, especiais. Tá entendendo? Ano passado, por exemplo, o dia que eu mais bebi foi o dia que teve um casamento de uma amiga minha. Então eu bebi, né? Esse ano, por exemplo, esse ano eu tô bebendo praticamente nada. Por quê? Porque eu tô pensando na viagem que eu vou fazer para a Alemanha em dezembro. A Alemanha é terra da cerveja. Cerveja que eu não vou beber aqui no Brasil com facilidade. Então eu vou aproveitar para experimentar a cerveja lá. Tá entendendo? Então eu já vou... É aquela frase que eu gosto sempre de falar. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se eu chuto o pau da barraca agora, como é que eu posso me dar o direito de beber um pouco mais no final do ano, lá, quando eu estiver experimentando cerveja? Não dá. Entendeu? E eu então, acho não é uma coisa... eu comparo muito assim. Algumas pessoas, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Para algumas pessoas, o álcool é o calcanhar de Aquiles. Né? Então... Para eu dizer para uma pessoa que é só não beber, é fácil, porque eu não gosto de beber. Né? Então, assim, você se descobrir. Como é que funciona melhor para você? É parar totalmente, é beber um pouquinho de cada vez. O que funciona melhor para você, no caso do teu, o doce, né, Henrique? Você prefere nem ter em casa. Nem tem em casa. Porque se você tiver, você vai... Se eu tiver, vai dar problema. Pois então a autodescoberta. Para você, é melhor você ir reduzindo aos poucos, deixar para momentos especiais, tudo. Porque a gente entende que para algumas pessoas o álcool é aquele pontinho ali mais difícil de você tentar evitar. Para mim, para o Henrique, talvez seja muito fácil, porque a gente não tem o costume de beber, nunca teve. Né? Na verdade, eu nem gosto, assim, quando eu vou para um evento que eu quero celebrar e tudo, eu evito ao máximo beber, porque tudo que me tire do meu eu, uma coisa que eu não lembre que eu fiz e tudo, não me agrada. Então eu prefiro evitar mesmo, porque eu não gosto, mas eu entendo, eu compreendo quem gosta. Algumas pessoas só conseguem se soltar, se divertir, brincar, ficar mais alegria, se beber, né? Então, deixe para momentos especiais. Pois é, a gente já volta para aquela mesma história da aveia. Se você só consegue ir no banheiro fazer o número 2 que está comendo aveia, tem alguma coisa errada. Se você só consegue se divertir numa festa porque você está bebendo, tem alguma coisa errada também. Tá entendendo? Tem alguma coisa que está te controlando e não que você está controlando. Né? Então, você tem que pensar dentro dessa estratégia aí. Mas, Carlinha, me fala sobre a questão do teu peso, que essa foi uma coisa interessante. Quando você falou, eu disse, eu tenho que botar isso para o pessoal escutar. Me fala como foi essa questão do peso
Porque você me falou que estava comendo menos caloria e ganhou peso. Me conta um pouquinho sobre isso aí. Foi. Eu fiz a minha avaliação quando eu ainda estava na carnívora e eu estava com 62,5 kg. E um mês e meio, mais ou menos, de carnívoro, cheguei a 62,5 kg. E na carnívora, eu estava consumindo em torno de 2.500 a 2.700 calorias. Eu conseguia comer muita caloria na carnívora porque eu gosto muito de carne gordurosa. Então, eu comia torresmo, a carne moída, aquela carne moída mais barata do açougue, que aqui o quilo é R$14,90. Era ela que eu comprava, eu fazia e consumia bastante, abria uns ovinhos ali e tudo. Eu estava consumindo muita gordura. E com gordura é fácil você atingir quantidades mais elevadas de caloria, que para mim, no caso, era bom, porque eu sou uma pessoa que eu treino muito, a minha taxa metabólica basal é bem alta. Então, mesmo sem vontade, às vezes porque sacia bastante. Eu tinha uma noçãozinha de calorias e eu estava querendo fazer uma super alimentação, porque eu estava pretendendo fazer junto com a tribo carnívora aquele jejum mais prolongado. Então, eu estava estimulando realmente uma super alimentação, mais calorias. Porém, estava chegando ali, 2.500 a 2.700 calorias por dia na carnívora. Fiquei em 62,5 kg e estava mantendo esses 62 quilos já há algumas semanas. Quando eu comecei a incluir carboidratos, três dias seguidos, eu anotei exatamente o peso e tudo, e olhei quantas calorias estava chegando. Estava chegando ali 1.600, no máximo 1.800 calorias. E eu engordei mais de 3,5 kg. O meu peso foi para 66 quilos, consumindo menos calorias, ou seja, menos energia, né? Que eu estava consumindo. Mas o meu peso subiu. E pela bioimpedância, que eu não levo mais tanto em consideração bioimpedância. Eu era uma pessoa muito dependente de bioimpedância e eu era apegada aos números. Mas hoje eu sei que você se olhar fisicamente, você perceber ali a sua dobra é mais importante. Mas pela bioimpedância, na carnívora, eu estava com 27% de gordura. E nesse período eu fui para 29%, 29,3%. Né? E a musculatura deu que eu perdi músculo consumindo mais carboidrato, que eu associo a uma possível inflamação. Como o meu rendimento caiu muito na academia também, eu reduzi peso, eu não estava conseguindo as mesmas cargas nos exercícios, eu não estava conseguindo fazer o mesmo treino que eu estava fazendo, porque eu ia muito cansada, eu ia sem vontade. E durante esse período de teste também, que eu estava consumindo mais carboidrato, eu estava me obrigando a fazer aeróbico todo santo dia. Coisa que na carnívora eu estava, vou aqui, hoje eu não vou não. Eu não estava fazendo tanto cardio, mas a musculação eu estava assim, pegando muita, aumentei carga. Né, na carnívora, estava realmente com mais força. Mas assim, foi pequena. Na carnívora estava 32,5% de músculo. E consumindo carboidrato deu 31,9%. Foi pouco, foi bem pouco. Mas já me faz pensar, né? Que pode ter sido uma possível inflamação, que me causou uma queda de rendimento na musculação. E por aí vai. Né? Mas o peso foi... Porque, gente, eu tenho menos de 1,60 m de altura. Então, 3,5 kg para uma mulher pequenininha é muito. É muito. E eu percebi visualmente. As minhas roupas ficaram mais apertadas. Minhas coxas ficaram tão grossas que eu andando assim, ó, ficou roçando aqui a coxa. A coxa ficava desse tamanho. Eu tenho muita massa magra, né? Então, eu acho que esse inchaço também vai muito com o glicogênio muscular também. Sim. Deu uma estufadinha. Tem um acúmulo de líquido, desses 3 quilos aí, tem um acúmulo de líquido, sim. Tem, pois é. E eu percebi também a inflamação por conta da celulite, nessa parte da coxa. Você percebeu, né? Percebi bastante. A parte assim, debaixo do bumbum, a celulite. Aqui no meu braço, que ele é mais gordinho, eu percebi que ele ficou com uma celulitezinha. Então, eu já associo a inflamação por conta do carboidrato. Que mesmo, eu recebi até um comentário que eu printei, e eu coloquei nos meus stories, inclusive, gente, essas 2 semanas eu salvei tudo nos destaques. Tem Legal. Um destaque semana 1 e semana 2. Eu printei um comentário de uma menina que ela falou assim, e Carlinha, o impressionante é que tu não comeu nenhuma porcaria. Tu só comeu comida de verdade, tu só comeu coisa saudável. Aí eu até respondi, exatamente. Eu, sendo uma pessoa metabolicamente saudável,
que com a resistência à insulina controlada, comendo só comida de verdade, me causou isso aqui, imagine uma pessoa que não é metabolicamente saudável, uma pessoa que é resistente à insulina, que hoje eu acho que uma grande maioria da população está resistente à insulina e não sabe, e está consumindo coisa todo santo dia, álcool, o biscoitinho, a farinha, o pão, sem perceber que está adoecendo dia após dia. Né? Exatamente, exatamente. E se a gente pensar numa pessoa com resistência à insulina que está comendo comida de verdade, mas sem restrição de carboidrato, a gente já tem aí uma pessoa que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai desenvolver problemas relacionados com o controle glicêmico, né? Porque mesmo você que é metabolicamente saudável, comendo arroz, comendo feijão, quer dizer, comida de verdade, né? Já teve esse tipo de situação, então realmente é algo para se pensar. Como ficou nesses 14 dias, Carlinha, teu sono? O sono até que não alterou. Você percebeu normal? Percebi normal. Eu só acordava com muita preguiça. Coisa que não é muito de mim. Geralmente eu acordo já pronta quando eu estou em cetose, né? Na carnívora eu acordo já pronta para a vida, querendo fazer uma atividade. Eu estava acordando assim, me arrastando. Uhum. Entendi. Foi só isso. Agora eu não acordei à noite, não tinha dificuldade para dormir. Isso aí realmente eu não percebi. Foi só mesmo a disposição ao acordar, que já sinaliza também que eu não tive um sono recuperador. Se eu estava acordando com preguiça, provavelmente o meu sono não estava baixando. Né? Sim, porque essa é uma coisa importante, né? Muitas pessoas acham que só deitar, fechar os olhos, apagar e no dia seguinte abrir os olhos, a pessoa dormiu. Mas não é bem assim que a coisa se processa, né? O sono, ele tem uma arquitetura, né? Ele tem diversas etapas que devem ser seguidas e devem ser cicladas ao longo do período que você está dormindo. Se você não seguir as etapas e não fizer o ciclo dessas etapas, você não dormiu, você apagou, você foi nocauteado, você desligou, mas você não dormiu. Por isso é que eu estava inclusive falando isso com uma paciente hoje que tem mania de tomar café às 6 horas da noite. Não, mas eu durmo. Você não dorme, você apaga. No dia seguinte você acorda cansada. Eu acordo cansada mesmo, porque você está tomando café. Faça o seguinte, tire o café, deixa o café só até 14 horas e veja como você se sente. Tá entendendo? Então é importante isso, porque as pessoas acham que é só apagar, que é o que o medicamento faz, né? É o que o medicamento faz. Ele só apaga a pessoa, nocauteia a pessoa acorda no outro dia achando que dormiu, mas não dormiu. A sensação é bem complicada, bem complicada. Tem uma pergunta aqui. Vale, cadê? Em quanto tempo consumindo carbo se deu esse aumento de peso? Tem essa mesma sensação. Esse foi o total dos 14 dias, Carlinhos? Foi, total dos 14 dias. E eu não sei, é uma outra dúvida que eu fiquei. O quanto isso teria continuado aumentando? Claro. Né? Porque não estava parando, isso foi gradual. Eu não aumentei os 3 quilos e parei, não. Estava aumentando de pouquinho em pouquinho e chegou aumenta até 3,6 kg. Provavelmente iria aumentar um pouco mais, mas eu fiquei apavorada e quis parar logo. 3,5 kg já foi demais. Tava morrendo de medo de chegar na casa dos 70 quilos, que era uma coisa que eu soltava quando eu estava com sobrepeso e tal, e eu não queria de jeito nenhum. Entendi. Mas provavelmente iria aumentar. Você considera essa experiência que você fez com o CGM uma experiência que, assim, você indicaria para uma pessoa, independente dela ser diabética ou não, mas, assim, a minha pergunta é mais para uma pessoa que não é diabética. Você indicaria ela fazer esse tipo de experiência? Não, eu não digo nem experimentar alimentos de todos os tipos e tudo mais, mas usar o sensor, sei lá, por 14 ou por 28 dias para entender que tipo de alimento ela usa naturalmente e o que é que acontece na glicemia. Você acha que é uma boa para a pessoa? Eu acho uma ótima. Inclusive, eu vou comprar para o meu marido colocar, porque a gente considera que ele se dá super bem com carboidrato, que ele mantém peso, mas eu quero muito fazer essa experiência com ele até para ver o metabolismo diferente do meu, como vai se comportar mediante a isso. A minha mãe e o meu padrasto também já falaram que vão colocar. Minha mãe tem uma resistência à insulina. A minha mãe já é diabética, na verdade.
que ela toma metformina e ela não ainda caiu em si, que ela precisa cuidar da alimentação, ela está muito apegada ao remédio e acha que porque está tomando o remédio pode abrir muita sessão. E eu vou usar já esse aparelho para tentar fazer uma lavagem cerebral nela para ver se ela volta aos eixos. O meu padrasto, juntamente, ele vinha de um ácido úrico elevadíssimo, morria de medo de comer carne e sempre gostou muito de carne vermelha, deixou de comer por conta do ácido úrico, mas ele tomava 3 copos de suco de laranja por dia. Aí, aos poucos, eu já fui conseguindo convencer ele e tudo. E eu quero fazer esse teste com ele também, para mostrar justamente os alimentos que ele realmente precisa evitar, os que ele pode comer, voltar a comer, porque ele ainda está meio apreensivo com algumas coisas, com a carne, com esse tipo de coisa. E é importantíssimo, principalmente para quem quer manter a saúde ok. Eu já estou com a saúde ok, não tenho problema com carboidrato, ótimo. Se uma coisa é boa, por que não melhorá-la? Se pode melhorar, né? Se você tem a oportunidade de ter esse conhecimento, eu acho importantíssimo. Todo mundo deveria fazer essa experiência. Os 15 dias, os 14 dias, eu já acho bem o suficiente para você saber exatamente. Eu penso da mesma forma, sabe, Carlinha? Porque, assim, para um diabético, tanto um diabético tipo 1 quanto um diabético tipo 2, infelizmente, a gente tem um preço muito elevado, né? O preço do sensor, você comprou por quanto? 289. Quase 300 reais. 289, né? Quase 300 reais. Quer dizer, é um custo de em torno de 600 reais por mês, vamos dizer, né? Que é pesado, né? É pesado, é alto para uma pessoa que precisa monitorar obrigatoriamente, é alto, né? Uma pessoa que é diabético tipo 1, ela tem uma ferramenta como essa, é absolutamente maravilhosa, né? Porque vai permitir que ela consiga monitorar em tempo real a glicemia dela, né? Já uma pessoa que não tem diabetes tem que ter esse dinheiro disponível para poder fazer a experiência, sei lá, 300 reais para fazer 14 dias de experiência. Eu acho bem interessante, porque tem uma outra coisa, sabe, Carlinhos, que é bem real dentro desse experimento, que é o que a gente chama de efeito Hawthorne, que é o efeito de você saber que está sendo vigiado. Tá entendendo? Depois que você começa a usar o sensor, eu já usei esse sensor 3 vezes, tá? Já usei 45 dias. Não foram ininterruptos, foram várias experiências diferentes. Mas você começa a ver determinadas coisas que você começa a dizer, não vale a pena. Porque você... Oh, peraí, mas eu estou usando o sensor. Se eu comer isso aqui, vai subir. Não vale a pena não. Quero deixar meu gráfico bem devagarinho. Tá? Bem estável. Tá entendendo? Então, um experimento bem interessante por conta disso aí também. O fato de você, entre aspas, estar vigiado, né, por você é bem interessante. Uma coisa que eu não sei se você chegou a fazer, acredito que não, eu descobri isso com um paciente. Eu sugeri para ele usar o CGM e ficava pedindo para ele mandar o print do gráfico para mim. Aí ele me disse que tem um aplicativo, é um outro aplicativo, chama... depois eu te mando, não estou lembrando agora, mas é um outro aplicativo da própria Abbott, né, da Libre, que, por exemplo, vamos imaginar que você é minha paciente, eu sou o Nutri, e aí você resolve usar o CGM. Você manda um convite para mim, por esse aplicativo, para minha conta do Libre, e aí, a partir do momento que você manda o convite, eu começo a olhar o teu Libre no meu celular. Interessante. Entendeu? Então, esse é muito interessante para o acompanhamento do paciente. Entendeu? Se eu tenho um paciente que vai usar o monitor contínuo de glicose, eu posso jogar para ele, pode me convidar e eu posso avaliar como é que tá indo. E aí, opa, cara, teve um pico aqui muito grande. O que é que tu fez? Não, foi porque nesse dia eu fiz isso foi essa paciente que me apresentou, ela mora em Curitiba. E ela teve um resultado fantástico de remissão de diabetes em 3 meses. E foi através disso, entendeu? Porque eu sugeri determinados alimentos que eu comecei a ver e não estava funcionando. Tá entendendo? Porque tinha alimento que encaixava, por exemplo, morango. Quando é que você viu morango dar pico de glicemia numa pessoa? É muito difícil. Nela estava dando. Tá entendendo? Ela estava tendo pico de glicemia pela manhã, mesmo que ela comesse só ovo. Como assim? Só ovo, uma quantidade mínima de carboidrato que tem no ovo. Aí, no caso dela, a gente só conseguiu colocar em remissão diabetes porque ela passou a fazer jejum de manhã. Aí o sensor ficou flatzinho.
Tá entendendo? Então, é muito interessante esse recurso que você pode acompanhar a pessoa à distância, né? Porque não interessa, ela pode estar em qualquer país do mundo, ela conectou o sensor, você recebe a informação, porque tudo isso fica armazenado numa conta privada da Abbott na nuvem, né? Então, é bem interessante. E aí, o Alan colocou aqui Alan Holt colocou aqui uma coisa interessante. Todo nutricionista deveria fazer essa experiência. E eu acho exatamente isso, Alan. Eu acho que todo nutricionista deveria fazer essa experiência, porque a gente tem muita gente recomendando arroz dormido, recomendando aveia, recomendando, sabe, botar chia na tapioca, e não faz a mínima ideia do impacto, acredita numa coisa que escutou na faculdade, mas nunca observou esse impacto em si mesmo. Quando eu desconfiava que a aveia fosse me causar um pico glicêmico elevado, mas se eu fosse confiar apenas no que me falaram da faculdade, a aveia é um alimento endeusado na faculdade, né? E uma coisa é a gente falar pela nossa experiência, e outra coisa é a gente conseguir comprovar através de um aparelho de gráficos. Olha aqui. Isso aqui que aconteceu com a gente, aconteceu de verdade. Não é porque a gente é apaixonadinho por cetogênico ou low carb. Aconteceu, né? É diferente, o peso é diferente. Sabe outra coisa que eu fiquei imaginando? As pessoas que costumam consumir de pré-treino o doce de leite, que está na moda, um tal de doce de leite para pré-treino. Aí você vai consumir doce de leite, dá um pico de glicose. Aí você treina, o treino de musculação, eu também fiz o teste, a minha glicose aumenta só com o treino de musculação, sem comer nada. E eu fico imaginando esse aumento do doce de leite com o aumento do treino e depois essa queda, o quanto aí já associei isso para um atleta. Por isso que durante provas eu recebo relatos de atletas que no meio de uma maratona se sentiu muito mal e precisou repor o carboidrato lá, porque justamente consumiu já muito carboidrato, incentivou ali o glicogênio por conta do treino, uma prova, do estresse, porque o cortisol também acaba influenciando nisso tudo. Então, e fica nesse círculo vicioso. Consome o gelzinho de carboidrato para aumentar aí, cai de novo. E isso, o seu fígado tá ali trabalhando feito louco para metabolizar isso tudo e o pâncreas chora. Enfim, é um acúmulo de coisa ruim que você fica fazendo porque você está só replicando o que uma grande maioria está falando, que futuramente vai lhe causar um mal tão grande, as pessoas nem imaginam. E sem contar que esse tipo de sugestão de usar doce de leite de pré-treino, essas coisas, é uma sugestão que é dada para pessoas que estão obesas, pessoas que estão diabéticas, pessoas que estão querendo perder peso. Quer dizer, não faz nenhum sentido você fazer esse tipo de recomendação para pessoas... já não faz sentido para uma pessoa magra, né? Quanto mais para uma pessoa que está precisando perder peso ou que está com diabetes. Mas, no entanto, é o que a gente observa, né? E quando a gente vai observar, essas pessoas que fazem esse tipo de recomendação, e está cheio, na internet agora tá um negócio assim, tá proliferando que nem piolho, é um negócio impressionante. Pessoas que nunca foram gordas, pessoas que sempre foram magras, porque veja bem, Carlinha, para mim é muito fácil dizer come doce de leite antes de treinar. Eu nunca tive excesso de peso. Tá entendendo? É fácil demais. Eu posso comer doce de leite. Eu não como, pessoal, porque eu sei do problema que me causa no futuro. Então eu faço uma escolha no presente, eu adio um prazer no presente, pensando no benefício do futuro. Mas eu poderia comer doce de leite todos os dias, absolutamente sem nenhum problema. E aí, a minha recomendação seria coma doce de leite no seu pré-treino. Não faz diferença. Olha aí, eu sou magro e como doce de leite. Tá entendendo? Então, assim, é muito pernicioso esse tipo de atitude que a gente vê hoje na internet com nutricionistas, com pessoas que se dizem profissionais de saúde. Onde é que está a ética, né? Isso aí. Onde é que está a ética? Assim como eu também escuto muito falar, faça por merecer o seu carboidrato. Você que treina... Gente, uma coisa séria. Aqui, modéstia à parte, eu treino muito pesado. E eu tenho muita massa magra. E eu não mereço uma quantidade enorme de carboidrato. Eu comprovei que em apenas 14 dias
eu fiquei inflamada, fiquei inchada, a balança subiu mais de 3,5 kg, eu perdi rendimento. Então, assim, eu seria a pessoa que essas costumam dizer, você merece o carboidrato, você pode comer isso. Não posso. Não é assim que a coisa funciona. Não funcionou comigo. Então, assim, reavaliem vocês que estão vendo esse tipo de informação do pré-treino do doce de leite, porque é tudo que vamos combinar aqui, é tudo que um gordinho quer ouvir, né? Não. Comer o seu docezinho de leite. Não é? Seja mais flexível com a sua dieta. Você pode comer. Não é bem assim, gente, sabe? Eu acho que a gente tem que ser muito consciente das nossas escolhas e saber quando realmente vale a pena você abrir exceções ou não, mas não tentar usar isso como para melhorar a performance de treino, não. Eu sou totalmente contra. É isso aí. É isso aí. Carlinha, estamos chegando no nosso limite de tempo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter feito essa experiência. Eu acho que foi legal. Tá tudo registrado nos teus destaques, né? Tá, todos os meus destaques. Legal. Fala pro pessoal como é que faz para entrar em contato contigo. Eu sei que você tem uma mentoria, que você faz um programa. Fala um pouquinho pro pessoal. Quem quiser entrar em contato comigo para fazer uma mentoria e saber mais sobre a minha mentoria, pode me mandar um direct. Eu sou super acessível, eu respondo todo mundo. Eu mando explicando direitinho como é que funciona. Então é só mandar direct mesmo que a gente vai combinando tudo direitinho. Sou da rebelião, tá? Gosto muito de low carb, cetogênica, sim. Mas eu entendo que ninguém consegue de uma hora para outra já entrar direto no mundo cetogênico, no mundo low carb. Tem toda uma adaptação. E eu ensino direitinho, até porque eu tenho experiência própria de vários erros, mas também muitos acertos dentro desse mundo low carb, tá? Mas uma pessoa perguntou assim, quanto tempo para desinflamar? Eu ainda estou desinflamando, amiga. Ainda estou no processo. Hoje mesmo eu já me pesei, perdi só 500 gramas. Mas quando eu voltar ao normal, eu vou mostrando nos meus stories. Mas sigo inflamada. Mas vou desinflamar. Legal, Carlinha. Uma boa noite para ti. Muito obrigado por ter aceitado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.